Aleluia. Amém, irmão? Amém, igreja? Abra a sua Bíblia num texto conhecido, Coríntios capítulo 3, primeira carta, versículo 16 e 17. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler naquela tradução nova lá, irmãos? Certamente vocês sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são templo, vocês são o seu templo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Aquela linguagem contemporânea, ali, a linguagem de hoje, né? Fica melhor a compreensão dela, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre obra de Deus. Você sabe o que é obra de Deus, irmão? Você sabe o que é obra de Deus? Talvez o que eu vou falar aqui, você vai soar como se fosse um desabafo, irmão. Não é. É simplesmente uma forma de dizer a você, ou despertar o seu coração, para algo que muitos de nós temos deixado para trás. Muitos. Esse texto nos mostra duas questões importantes. A primeira é o tabernáculo, é o templo. A segunda é o que está dentro do templo. Na realidade, vamos colocar como primeiro o que está dentro do templo. E a segunda, o templo. Então, duas coisas importantes no texto para saber, irmão. Primeiro, no versículo 16, ele diz: certamente vocês sabem que são templo de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês. Numa tradução atualizada, ele termina com a pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, um questionamento. Nesse texto aí ele faz uma afirmação, mesma coisa. A questão do entendimento é que você precisa saber só essas duas coisas: o que tem no templo e o que é o templo. Amém, irmão? Amém? Entendido até aí, né? Presta atenção aqui, irmão. Deixa eu te falar algo que eu quero que você saia daqui com isso na sua mente, dentro do seu coração. Eu quero que você entenda isso. O sucesso da sua vida depende desse texto. O sucesso da sua vida, seja ela espiritual, física, financeira, conjugal, familiar, depende da compreensão desse texto. Por causa da má compreensão ou da compreensão e não da prática, que muitas pessoas já sabem que existe o texto, mas não se coloca em prática aquilo que está no texto, então não entende muito. Olha para mim, irmão. Suponhamos que hoje é 17, né? 17, né, do 10, todos os pastores entregassem as igrejas e saíssem. Todos. Suponhamos que hoje todos os pastores
chegasse no pastor presidente, entregasse a igreja, o pastor presidente fosse no presidente da convenção, entregasse a igreja e parasse de dirigir. Seria isso bom, irmão? Eu acho que seria, não seria? Hã? Seria ou não, irmão? Não, seria, ué. Por que não seria? Por que não seria bom? 17/10/2024, todos os pastores chegassem lá e falavam: pastor, está aqui a chave da igreja. O pastor presidente pegava a chave do campo e falava: pastor, está aqui a chave do campo. Por que não? Parei, não vou dirigir mais. Não seria benéfico isso? Mas eu acho que seria, irmão. Olha para mim aqui, irmão. Deus age na terra, a ação de Deus na terra é através de pessoas, seres humanos. Seres humanos que colocou a sua vida de lado e se entregou nas mãos de Deus, e Deus age através deles. Por exemplo, hoje nós temos a Assembleia de Deus, as duas, vou colocar as duas mais antigas, a Madureira, Ministério Madureira e Ministério Missão, os dois ministérios, no Brasil, começado por dois homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Dois homens, que resolveu um dia sair acho que era da Suíça, e foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para cá. Pediu pessoas, sentiu que Deus estava falando com eles para abrir um trabalho, para ser missionário. E Deus mostrou para ele uma cidade chamada Pará. E ele pesquisou no Brasil. Quando ele estava vindo para cá, Deus usa uma pessoa no barco, em língua portuguesa, e fala com eles. E concretizou que era a vontade de Deus deles virem para o Brasil. Usa em línguas. E eles começam esse ministério, chega aqui, habita na Igreja Batista, vai congregar na Igreja Batista. A Igreja Batista, quando eles começaram a falar dessa questão de atuação do Espírito Santo, de se mover, que eles criam, que eles viu isso acontecer, e que eles criam nisso, que eles acreditavam na cura divina, nos dons espirituais, na manifestação dos dons espirituais, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo sobre a igreja, que eles criam na palavra literal, da forma que é escrita, de Gênesis a Apocalipse, eles criam na Bíblia Sagrada. A Igreja Batista, a Convenção Batista, que tem outras normas, não aceitaram, eles tiveram que sair os dois da igreja. Teve uma mulher, me passou o nome dela aqui, que recebeu os dois em casa, e eles começam um trabalho, começam uma igreja, uma congregação. Eles não tinham ciência do tamanho do que ia acontecer, eles só estavam fazendo, só. Mas o que eu quero que vocês entendam é que houve dois homens com as suas mulheres que saíram de um lugar, que acreditou que Deus estava chamando eles para uma obra. Deus veio sozinho e fez a obra? Não. Deus estava no templo. Quem era o templo? Daniel Berg e Gunnar. Eles eram o templo. Eles eram o templo, irmão. Quando Deus vai curar alguém, irmão, Deus usa a mão de uma pessoa. Quando Deus vai falar com alguém, Deus usa a boca de uma pessoa. Quando Deus quer fazer qualquer milagre na igreja, Ele usa um vaso para fazer o milagre. Por quê? Porque Deus anda no templo. O templo, quem é o templo? Quem é o templo? Quem é o templo, irmão? Nós, não é a igreja, eu sou o templo. A igreja reunida, ela é corpo. Eu sou o templo. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós?
Então, quando Deus quer operar um milagre, ou quando Deus quer curar alguém, Ele fala com o outro para orar. Ele desperta alguém de madrugada e fala, ora por fulano. Ou coloca no coração o desejo da pessoa orar por fulano. Ou quando Deus quer curar alguém ou falar com alguém, Deus usa alguém, usa a boca de alguém para falar com o outro. Quando Deus quer salvar alguém, irmão, Deus usa a pregação na boca de um homem para salvar o outro. Porque Deus habita e anda na terra aqui, ó. Aqui. No templo. Morada. Morada do Espírito Santo. Eu me lembro do pastor Antônio Martins contar que quantas vezes ele pegou bicicleta e andava 50, 60, 70 quilômetros de bicicleta para dar ceia para uma pessoa. Para uma família que estava lá na fazenda, longe, que não ia carro, que não tinha como chegar lá de carro, e que de tempo em tempo ele ia lá dar ceia. Lembro do pastor Abigail falar sobre isso. Lembro do pastor Antônio Gramacho falar sobre essa questão. Lembro desses homens de Deus que caminhavam distante. E lembro de contar que tinha lugar que a bicicleta furava o pneu, não tinha como remendar. Eles tiravam a câmara de ar e colocavam capim. Cortava capim e colocava dentro do pneu, ia colocando até encher o pneu. E colocava o pneu no lugar e continuava andando. Para chegar em determinado lugar. Tinha lugar que eles levavam 3, 4 dias a cavalo para levar ceia para uma família. Ou para pregar o evangelho. Descobria que tinha alguém lá no pé da serra, que ninguém ia lá. O camarada pegava o cavalo, levava 3 dias para chegar lá. Deus ia. E quem? No templo. Deus ia no templo. Pessoas que abandonavam os seus afazeres e até mesmo o luxo da sua casa, eu vou dizer luxo no sentido de conforto, de deitar, de dormir da sua cama, para dormir debaixo de árvore, para passar a noite em lombo de cavalo, só para pregar o evangelho, só para isso. Não tinha outra função, só para isso. Deus usa pessoas. Os anjos desejou fazer a obra, mas Deus optou para usar pessoas. Aí Paulo escreve o texto, certamente vocês sabem que são templo do Espírito. Vocês são templo de Deus. Certamente vocês sabem disso, que são templo. E que o Espírito de Deus mora, reside, está em vocês. Aqui nós invertemos a questão. Inverte como? Que eu falei na terça-feira. Não somos nós que fazemos a obra. Não é eu que faço a obra, irmão. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a sua. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus, irmão. Através de nós, da nossa mente, do nosso coração, das nossas mãos, dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos pés, do nosso corpo, através de nós, Deus faz a obra. Ele vai fazendo, usando o que nós temos, braço, perna, olho, coração, cabeça. Deus vai trabalhando na terra, através de nós. Deus não sai aleatório, irmão. Sempre vai ter um vaso de Deus. E Deus nunca vai trazer uma pessoa do mundo, olha para mim, irmão, você. Deus nunca vai trazer uma pessoa do mundo sem função. Todo mundo tem uma função. Todo vaso tem uma serventia. Não, eu vou pegar um vaso ali, para que serve? Para nada, vou só colocar ele no quintal, é isso que nós fazemos, irmãos? Não, eu vou ali comprar um vaso ali, vou trazer ele, o que você vai fazer com ele? Nada, vou só colocar aqui, pronto, deixar ele aqui, pegar água, chuva, poeira, sol, e pronto, é só para ficar aqui mesmo, porque eu quero buscar, eu sou soberano, então vou lá fazer isso. Não,
Quando Deus vai lá, a Bíblia diz que Deus escolhe a dedo. Ele sai escolhendo o vaso certo para a função certa, no local certo, na hora certa. Sempre Deus vai trazer os instrumentos, as ferramentas para o seu reino. Sempre Deus vai buscar e trazer essas ferramentas. Então, se nós chegamos aqui, é porque Deus escolheu. Deus fez o quê? Escolheu. Deus escolheu para ser usado como instrumento, para que Ele possa morar dentro, e quando Ele estiver residindo ali, fazer uma grande obra. Qual é essa obra? Não sei, toda coisa no reino é obra de Deus. Uns gostam de trabalhar na rua, outros gostam de trabalhar na igreja, outros gostam de andar na rua, outros gostam de orar, outros gostam de visitar, outros gostam de ir para hospitais, outros gostam de estar aconselhando, outros gostam de pregar, outros de tocar, cantar, e assim abrir a igreja. Cada um tem uma função no reino de Deus. Cada um tem uma função. E o reino, ele funciona simultâneo. Quando todos trabalham, se torna um corpo forte e saudável. Quando todos trabalham, faz a obra crescer, multiplicar. Faz a obra crescer e expandir, porque todos estão trabalhando. O que eu falo quando é trabalhar na obra, irmão? É deixar Deus usar o vaso. É deixar Deus fazer o que Ele quer com o vaso que Ele trouxe. Não foi Ele que trouxe o vaso? É deixar Deus fazer o que Ele quer fazer com o vaso. Agora olha para mim, irmão. Todo ano é a mesma coisa na igreja. Os crentes começam a chegar a entregar os cargos. Todo ano chega todo mundo, pastor, eu vim entregar meu cargo. O que foi? Não, eu não dei certo, eu não estou dando certo, não tem como. Mas não estou falando com você que entregou o cargo. Eu só quero que você coloque no seu coração uma coisa. Por que eu te perguntei se todos os pastores entregassem a obra? Por que as pessoas veem que o pastor é obrigado a suportar tudo, e quem está na nave do templo não pode suportar nada? Por que as pessoas veem isso, irmão? Como que a obra vai se eu não quero trabalhar nela? Ou, como que eu posso dizer, olhe para mim, irmãos, como que eu posso dizer que Deus mora aqui? Presta atenção. Como que eu posso dizer que Deus mora aqui, se eu não posso compreender aqui? Todo mundo entrega cargo só por causa de uma única coisa, irmão. Eu não dei certo de trabalhar com fulano, eu não dei certo, eu não dou conta desse povo, eu não dou conta dessas pessoas, eu não dou conta dos irmãos, eu não dou conta dessas crianças, eu não dou conta. Por que não? Porque eu não dou conta. Mas quem está aqui? Quem é que está aqui? Quem está aqui dentro? Como que Deus está aqui dentro e não dá conta, irmão? Você sabe por que pastor não entrega igreja, irmão? Eles vão até o fim. Você acha que é fácil para Abinaí ficar na frente de 35 mil, 40 mil membros? A pior congregação que se tem na vida é a congregação de pastor, irmão. Onde você vê 10 pastores, é a pior igreja que tem. Porque todo mundo manda. Todo mundo quer dar um pitaco. Porque é pastor. Por que não entrega? Sabe o que a gente analisa? Foi Deus quem me chamou. Se eu não der conta, eu estou dizendo que o que está aqui dentro não dá conta. Agora quer que eu fale uma verdade? A verdade é que o vaso não quer mudar. O vaso não quer sofrer. O vaso não quer passar a noite de sono. O vaso não quer descer um pouquinho, mudar de vida, ser transformado, calar ou melhorar, estudar, pesquisar,
crescer, procurar fazer o melhor. O ano que vem eu tenho que fazer melhor. O outro ano eu tenho que fazer melhor. O outro ano eu tenho que fazer melhor. O outro ano eu tenho que fazer melhor de novo. Como? Não sei, eu vou ter que orar, vou ter que fazer curso, vou ter que estudar, vou ter que procurar, ir atrás. Como que a obra cresce se eu não quero fazer, irmão? Fala para mim, irmão. Como que a obra cresce? Se eu não quero visitar pessoas, se eu não quero cuidar de gente, porque o desejo da gente é que as pessoas sejam igual a gente pensa, do jeito que a gente pensa, sabe? Aí a gente acha que as pessoas têm que ser. Deus não fez ninguém igual, né? Não tem nenhum ser humano na terra que é igual a ninguém. E nós não queremos aceitar isso. Olhe para mim, irmãos. Para que eu pudesse ficar aqui, dirigir a igreja aqui, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. Tive que deixar muitos conceitos que eu cria para trás. Eu tive que mudar muitas coisas que eu achava que deveria permanecer. E fazer outras coisas, colocar outras funções no lugar na minha mente, para poder começar a fazer a obra, para começar a ter resultados. A questão é que a gente não quer desgaste. Olha para mim, irmão. Você quer ver o tanto que é difícil? Quando Deus entrega a obra, um cargo a você, Ele não está perguntando se você dá conta. Ele perguntou? Não. Já imaginou Deus chegar lá no mundo, bater nas minhas costas e falar: Celino, vem cá, eu quero saber se você dá conta de dirigir igreja no futuro. Eu tinha 14 anos. Você dá conta? Não, porque eu vou chamar você para a igreja, mas é para você dirigir a igreja. Ele não te pergunta isso. Ele só fala assim, ó: abra o coração, eu vou entrar no corpo, o resto eu faço. Se Deus estiver aqui dentro, tudo Ele faz. Não faz, irmão. No tempo certo, na hora certa. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que aqueles que querem seguir Jesus, faz o quê? Abandona a si mesmo, né? Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, se eu quero produzir, tem coisa que eu tenho que mudar. O vaso tem que mudar, porque o vaso é testemunho. Ao longo dos anos a gente vai mudando. Você muda o jeito de falar, muda a forma de agir, muda a forma de vestir, muda tudo. Quando eu não mudo, o Espírito Santo fica dentro de mim, esperando eu mudar para Ele agir. Porque Ele depende da mudança interna na minha vida para trabalhar. Aí eu não quero mudar o meu orgulho, eu não quero mudar a minha soberba, eu não gosto de ser humilhado, eu não gosto que os outros passem por cima de mim, eu não gosto que os outros gritam comigo, aí eu não gosto que as pessoas mandam de mim, aí eu não vou gostando dessas coisas, e eu não gosto disso, e Deus fala: então você vai ficar na obra, e eu vou esperar a hora que você for mudando, e eu vou trabalhando. Isso é do vaso, essa é a natureza do vaso. Essa natureza ruim, ela vai saindo, ao longo dos anos vai saindo. Só para você ter noção de uma coisa simples aqui, irmão. Olhe para mim. Um dia eu estava aqui na igreja, e eu comprei uma camisa. Geralmente eu gosto de comprar camisa com a manga, se for manga curta, um pouco maior aqui. Eu não gosto de camisa da manguinha pegando bem aqui. Mas eu comprei uma camisa amarela, quase amarela, né? Que pegava acima do braço aqui, um pouquinho aqui em cima aqui. Eu fui comprar a camisa, eu comprei 2 dessas camisas. Achei que, quando fui comprar uma, estava larga demais. Eu falei: essa está muito larga. Eu comprei uma mais apertada, mas a manga dela era aqui em cima. Aí teve uma irmã na igreja que chegou e falou: pastor, a camisa é bonita, mas não fica bem para o senhor, fica muito curta aqui em cima. Eu peguei a camisa, joguei fora. Peguei a outra, joguei fora também. Pastor, por quê? É pecado? Não, não é pecado. Mas se atrapalha eu fazer a obra de Deus, não me serve. Se para que eu possa trabalhar no reino, irmão, eu vou ter que andar de botina, eu vou andar de botina todo dia.
Se isso for fazer o reino de Deus. Se para fazer a obra eu tenho que ficar calado, tem hora que você tem que ficar calado. Você tem que ver as coisas e ficar calado. Você tem que ver, fingir que não viu, ouvir e fingir que não ouviu. Porque a obra de Deus é assim, irmão. Se é para ficar calado, então eu vou ficar calado. Por quê? Porque eu quero continuar sendo vaso, usado por Deus para mudar a vida das pessoas. Escolhido para trabalhar. Como que dirige uma obra onde as pessoas que estão dentro dela não querem fazer ela? Você imaginou, Zenilton, eu chegar aqui e tomar posse naquela igrejinha ali, 53 adultos, membros, não é adulto não, membros na igreja. 53. E se esses 53 não quisessem trabalhar, irmão? Tinha uns que não queriam, saiu. Pediu licença e foi saindo. Outros não aceitou a forma do trabalho. Não, nós vamos trabalhar diferente. Ah não, pastor, de jeito não dá para mim. Saiu também. Mas aqueles que queriam trabalhar e sabia que a forma que ia trabalhar dava resultados, a obra chegou com 240. Porque teve alguém que carregou ela nos ombros até chegar aqui em nome de Jesus. Isso é obra, irmão. Obra de Deus. Você não pode parar daquilo que Deus chamou. Se eu não quiser ter incômodo com a obra de Deus, então eu não tenho que ser nem crente, porque todo lugar que eu for, eu tenho incômodo. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho sofrimento, eu tenho angústia, passo a noite sem dormir. As pessoas são pessoas fáceis de lidar, pessoas que não são fáceis, pessoas que sorriem, pessoas que não sorriem. A obra é desse jeito. Agora, por causa disso, eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu encontrei uma pessoa, 2 ou 3 ou 4 ou 5, que não me serve para trabalhar comigo. Então está aqui a obra. Aí tem duas coisas: ou o Senhor tira eles e leva para o céu, ou tira eu. Não. A obra não funciona desse jeito. Aqui está o vaso, mas o que está aqui é o Espírito de Deus. O que faz é Ele. Se eu tiver que mudar para que a obra seja feita, eu vou mudar. Irmãos, tem muita gente na igreja que tem uma capacidade extraordinária, não sabe nem a capacidade que tem, mas não aceita mudança, não aceita transformação, por isso não trabalha direito. Tem pessoas que têm capacidade, mas quer fazer as coisas, não, só faço se for assim. Não, irmão, nem eu não faço a obra assim. Tem coisa que vocês fazem nas diretorias que eu não queria fazer. Se fosse eu, não fazia. Mas a pessoa vai fazer, eu falo: faz, irmão, vai dar certo. Vai, faz, irmão, faz. No meu ver, talvez não daria certo, mas a pessoa faz e dá certo. Não é eu que escolho, é Deus. Quem é o vaso? Quem é o vaso? Eu. Quem está dentro do vaso? Jesus. Quem é que faz a obra? Jesus, transformando o vaso. Todo dia Ele transforma o vaso. Mas quem faz a obra é Ele. O que eu devo fazer? Se não está certo, é porque eu não estou em contato com aquele que usa o vaso. Quando as coisas ficam difíceis, eu vou orar, irmão. Eu vou passar a noite de jejum. Eu vou passar tempo de joelho e dizer: Deus, está difícil. Eu não sei para onde ir. Até que Deus clareia. Amém, irmão? Amém? O diabo já tentou de tudo para me tirar aqui da igreja. Tudo. Mas não conseguiu, né? Vamos colocar de pé? A obra é feita por quem está disposto a sofrer o dano para fazer a obra de Deus.